Bem, amigos, o estudo da lição número 11, a parte de quarta-feira, fala sobre José, de filho predileto a escravo. Se nós formos olhar, estudamos ontem sobre a história de Judá e Tamar. Judá causou muitos problemas a José. Vamos ver isso até mais tarde, como ele causou problema. Mas, de imediato, podemos dizer que Judá foi aquele que incitou os irmãos a matarem José. Depois, ele levou os irmãos a vender José. Por isso que Judá, na história de Tamar, ele foi considerado uma pessoa culpada, porque ele tinha uma personalidade assim, muito traiçoeira. E ele, então, fazia mal às pessoas sem nenhum remorso no coração. O que nós vemos aqui é a graça de Deus aceitando uma pessoa, colocando assim tudo no lugar para que as coisas acontecessem de bem. Tanto que no livro de Gênesis, capítulo 37, versos 26 e 27, diz assim, que então Judá disse aos seus irmãos, vinde e vendamos José a esses ismaelitas. Depois Judá causou problemas àquela mulher chamada Tamar, e vimos como Deus foi misericordioso, como Deus transformou uma situação inadequada em uma bênção, colocando inclusive Judá, Tamar, Perez na genealogia de Jesus. Algo assim que nos espanta. Como Deus, ele assim é maravilhoso no trato com as pessoas, né? Ele tem uma bondade, uma generosidade acima do comum. Na pergunta número 4, olhando a história de José, seu comportamento e seu exemplo de dignidade como mordomo, como ele obteve esse sucesso? O que aconteceu para que esse sucesso acontecesse? Foi dele todo o talento ou teve a participação divina? Vamos ao texto, Gênesis 39, verso 1. José foi levado ao Egito, na casa de Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. E esse homem comprou José da mão dos ismaelitas que o tinham levado para lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de Potifar. E José achou graça aos olhos do seu Senhor, e servia-o. Ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. E Potifar deixou tudo o que tinha nas mãos de José. E José era formoso de porte e de semblante. E aconteceu que depois dessas coisas, a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse, deita-te comigo. Porém ele recusou. Sucedeu que num certo dia em que ele veio na casa para trabalhar, para fazer o seu serviço, nenhum dos da casa estavam ali. E ela, a mulher de Potifar, lhe pegou pela sua roupa, pela sua túnica, dizendo, deita-te comigo. E ele fugiu, deixando a sua roupa na mão dela, e fugiu para fora. Então ela chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo, vede como este hebreu veio para escarnecer de todos nós, porque ele veio para se deitar comigo. Eu gritei em alta voz, e ele então fugiu. Então, quando chegou Potifar, a mulher de Potifar disse-lhe as mesmas palavras, e a sua ira se acendeu, e colocou José na casa do cárcere, onde estavam os presos do rei encarcerados. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua mão, a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro-chefe. E o carcereiro-chefe entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro-chefe não tinha cuidado de nenhuma coisa que estava na mão de José, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que fazia, o Senhor prosperava. Louvado seja Deus. Então, para a pergunta, na história de José, que comportamento ele teve e quem ajudou José a ter sucesso? Resposta, Deus era com José. Ele tinha talento, ele tinha dons, mas o sucesso vinha das mãos de Deus que o abençoava. Ele era honesto, ele era confiável, ele era dedicado em tudo o que fazia. Por causa disso, todos em redor eram abençoados. Um exemplo de pessoa para todos nós. E como Deus coloca a mão na vida de uma pessoa que é abençoada. E importante é que José estava numa situação assim privilegiada na casa de Potifar. Olha, se tinha um pecado perfeito, era o pecado que José poderia ter cometido com a mulher de Potifar. Era o pecado perfeito. A situação era perfeita, a mulher era perfeita, assim, as circunstâncias eram perfeitas, José era perfeito, estava tudo a favor do pecado. Mas José resistiu. Olha, que integridade esse homem tinha, que ao dizer, como cometeria eu tamanho pecado contra Deus e contra o meu Senhor? Eu não posso fazer isso.
Então a mulher segurou a túnica dele. Novamente, uma túnica estava agora como personagem numa história. Tá? A túnica que Tamar se encobriu para enganar Judá, a túnica que era de José, que despertou a inveja, agora a túnica de José nas mãos da mulher, e José foi jogado na prisão. Como diz Ellen White, no livro Patriarca e Profeta, página 198, ela diz assim: José suportou a prova do caráter na adversidade. José levava sua religião a toda parte, e este era o segredo de sua inabalável fidelidade. Ele levava sua religião em todos os lugares. Como representantes de Cristo, todos devem estar escondidos em Jesus. Não estarão seguros, a menos que segurem a mão de Cristo. Os cristãos precisam guardar-se de toda presunção e acalentar aquele espírito que preferiria sofrer do que pecar. Às vezes a pessoa ergue o queixo e fala: eu realmente tenho a graça de Deus, eu tenho a bondade divina, eu tenho assim a graça do Senhor sobre minha vida. Por isso é importante que a pessoa saiba que não podemos assim baixar a guarda. A dedicação de José foram traços marcantes em sua vida. Por causa disso, ele despertou a confiança, tanto em Potifar como no carcereiro-chefe. Por isso que a sua aparente forma de ser, assim, a sua forma autêntica de ser, despertou a atenção na mulher de Potifar, e ele se recusou, preferindo perder tudo, ao invés de para ter uma noite de prazer. Olha, tudo foi preparado para que José pecasse, tudo. O ambiente, as pessoas não estavam ali, estava tudo a favor do pecado, mas José resistiu. Ele era um mordomo bem relacionado e virou detento da noite para o dia. E ele, mesmo assim, não falou nenhum tipo de reclamação contra Deus. Preferiu aceitar que Deus estava dirigindo a sua vida. Ele viu na casa de Potifar como Deus o abençoou e como Potifar foi abençoado através dele. E quando chegou na prisão, logicamente, despertou confiança no carcereiro-chefe. Tudo isso José estava observando. E ele então guardava isso no coração e não dirigiu nenhuma murmuração contra Deus. Gente, para que nós possamos ser assim dedicados ao Senhor, precisamos ter essa integridade que vem do céu. Uma medalha cunhada, feita pelo imperador romano Diocleciano, trazia a seguinte inscrição: que o nome de cristão seja instinto. Quem foi Diocleciano? Poucas pessoas sabem quem foi Diocleciano, um imperador romano. Quando ele viveu? O que ele fez de bom? Certamente poucos conhecem ou já ouviram falar de Diocleciano, mas o nome de Cristo todo mundo conhece. As pessoas sabem quem foi Jesus e como ele modifica a vida das pessoas. Por isso, essa gloriosa, indestrutível, nome de cristão, fama de um cristão sincero, tem que ser permanecida até o dia de hoje. Ser fiel era o lema da vida de José. Por isso ele representava Deus ali no Egito. Ele estava representando o Deus do céu. Era o início de uma grande nação que haveria de nascer ali daquela pessoa de José. Interessante que, como Deus escolhe as pessoas e vai selecionando, e as pessoas vão demonstrando obediência, e Deus vai então usando essas pessoas para ser assim o líder de algo bom que Deus iria criar. A nação de Israel iria para o Egito e seria criada, mas teria que ter um testemunho fortíssimo de forma antecipada. Esse testemunho estava nas mãos de José. Deus entregou todas as coisas sem receio na mão de José, e ele testemunhou, e ele confiou no Senhor e honrou a confiança que Deus tinha nele. Deus quer fazer o mesmo conosco. Ele quer que nós honremos o nome que recebemos de cristão. E nós representamos Jesus para a maioria das pessoas. Um marinheiro que ele bebia, ele recebeu das mãos do seu comandante uma Bíblia. O comandante mandou entregar uma Bíblia para aquele marinheiro. E o marinheiro que levou a Bíblia trouxe de volta a Bíblia. E o capitão disse: mas ele não quis a Bíblia? Por quê? Ele disse: capitão, ele disse que o Senhor é a Bíblia dele. Se o Senhor falhar, Deus falhou. Se o Senhor tiver sucesso, Deus teve sucesso. O Senhor é a Bíblia dele. Ele disse que não quer a Bíblia. Ele está olhando para o Senhor. O capitão ficou impressionado. Sabia que o testemunho dele, como capitão, estava sendo um testemunho bom. E ele disse: eu preciso continuar porque esse moço precisa ir a Jesus. E o moço foi a Jesus através do testemunho desse capitão.
Deus abençoe, que haja uma bênção em nosso coração nesse dia de quarta-feira. Senhor Deus, obrigado por essa lição, teu poder nos alcance nesse dia, ajude-nos a dar um testemunho fiel de nossa conduta cristã, em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Tenha uma quarta-feira abençoada. Fica com Deus.